Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra voltar aqui na bancada. Eu vou começar pelo que disse o senador Álvaro Dias, candidato, né, à presidência, sobre o voto facultativo. Qual seria a diferença básica no nosso país ter um voto facultativo? Olha, na prática acaba não sendo praticamente nenhuma, né? Porque, embora o voto seja obrigatório, as condições para o eleitor voltar a ficar quite com a justiça eleitoral são bastante tranquilas. Ou ele justifica, ou se ele vai pagar uma multa, a multa é em torno de R$ 3,50. É muito simples, né? Quer dizer, eu pago uma multa de menos de R$ 4,00 e volto a estar com as minhas obrigações com a justiça eleitoral regularizadas. Então, na verdade, na prática, a gente já tem essa opção. Quem não quis ir e ainda não terminou o horário de votação, quem não quiser ir votar e preferir ficar em casa, ou preferir viajar, ou terminar o almoço mais tarde e não vai votar, vai ter essa consequência aí e pode regularizar a sua situação de maneira muito fácil. A ideia é, dentro de uma reforma política séria, para valer, profunda, né, de tornar o voto opcional, o voto optativo. Então, é tirar qualquer tipo de possibilidade de pena, de punição, mesmo de pagamento de uma multa desse valor para o eleitor. O eleitor simplesmente vai votar quando quer, na hora que quiser, ou não vai votar sem nenhum tipo de restrição. Ele falou ali a respeito dos outros países, os países mais evoluídos do mundo, né? Que esses países não têm, ele é facultativo mesmo, não tem nenhum tipo de punição a quem não for ali deflagrar seu voto. Não tem nenhum tipo de punição e os cientistas políticos, quando vão pesquisar isso, também notam o seguinte: às vezes a gente tem lá, nessa democracia desses países, ditos mais desenvolvidos, às vezes de 100% de eleitores, a gente acaba tendo uma democracia sendo feita por menos da metade, né? Então, de repente, 40% decide a vida futura dos outros 60%, né? Então, a gente também corre esse risco do pessoal se acomodar, do eleitor se acomodar e, de repente, menos da metade vai votar e aí menos da metade vai decidir. E aquela outra metade que não votou também não vai poder reclamar, né? Eu lhe coloquei essa questão de fundo, né? Porque hoje, quando eu fui votar, e você também presenciou isso, muita gente pegando o papelzinho na rua, aquele santinho que, acredito eu, ser proibido, né? Esse crime eleitoral, não deveria estar lá, né? E ela fazendo uso dessa colinha, que acaba sendo uma colinha. Então, exatamente isso. Fosse facultativo, a prática dessa colinha serviria ou também não daria no mesmo? Essa é uma demonstração clara de que o eleitor não se interessou pela eleição, quer dizer, não conseguiu ir buscar uma informação de um candidato que ele acha interessante, importante que ganhe, que vença e que trabalhe pelo Brasil. Então ele deixa para decidir, veja só, através de um ato ilegal, quer dizer, se abaixa e pega qualquer nome lá, porque como a urna você tem que finalizar os 6 votos para depois passar para o próximo eleitor, ele não quis ter o trabalho nem de procurar os melhores candidatos que ele entendia, pegou qualquer um ali na hora, na sorte, gostou do nome, gostou do número, e é assim, quer dizer, então, se houvesse o voto facultativo, como alguns candidatos pregaram aí numa reforma política, esse eleitor não precisaria nem sair de casa, não precisaria ter, entre aspas, esse trabalho de se abaixar e pegar um santinho. Isso é uma tremenda de uma irresponsabilidade. Mas bate no que o senhor acabou de falar, representatividade, né? Porque aí talvez um candidato seja eleito com uma quantidade pequena de eleitores e qual será a representatividade dele em relação a todo esse mundo de pessoas, de brasileiros, né, que são hoje 200 milhões. O que ele vai fazer, né? Porque mesmo os deputados eleitos por São Paulo, pelos outros estados, lá em Brasília, eles vão se juntar aos demais 512, que é um total de 513, e vão fazer leis para o Brasil inteiro. E os 2 senadores novos que são eleitos em cada estado, a mesma coisa. Mas então, eu escolher o nome de um deputado que eu pegar do chão, isso para não falar nas assembleias legislativas, e lá na Câmara Distrital em Brasília, né? Pegar o nome de um candidato no chão é uma tremenda irresponsabilidade, falta de comprometimento consigo mesmo enquanto eleitor, enquanto cidadão, e com o futuro do Brasil e com os meus familiares. Será que eu não penso que eu tenho pais que precisam de atenção enquanto pessoas mais velhas, os meus filhos, os meus parentes que precisam de atenção, de emprego, de melhores escolas, melhor saúde, ou sei lá o quê? Será que eu não vou atrás de uma informação para poder votar conscientemente? Quer dizer, então esse é o medo. Quando a gente fala de ampla liberdade para o eleitor, alguns doutrinadores defendem isso. Quer dizer, dentro da ampla liberdade está a liberdade, inclusive, de não ir votar.
por isso o voto facultativo. Agora, tudo bem, eu entendo esse raciocínio, mas o medo é que mais da metade decida ir por este caminho, abrir mão de decidir, e aí a democracia acaba sendo feita por uma minoria. Agora tem um detalhe interessante que eu coloco, senhor. A gente viu a Joana Treptow ali no Mackenzie, numa região tradicional ali de Higienópolis, que tem muitas pessoas idosas, e as pessoas, acho que são 70 anos, né, a idade que você... Até 70, depois de 70 não precisa mais. Mas tinha gente acima de 70 que estava ali querendo fazer o seu voto, né? Ou seja, elas se sentem na obrigação enquanto cidadãs, né? Veja qual é o exemplo, né? Quer dizer, querem dar exemplo para as pessoas mais novas. E mais importante que essas pessoas mais velhas, acima de 70 anos, passaram por momentos diferentes do Brasil, né? Passaram, com certeza, né? Viveram, eram pequenas, mas tiveram notícias, sei lá, de uma Segunda Guerra, de uma necessidade, de uma revolução ou de um golpe de 64, né? Então, passaram por momentos do Brasil e querem dar o seu testemunho. Quer dizer, no momento em que o Brasil não votava para presidente da República, eu não sou dessa geração, mas essas pessoas mais velhas querem dar esse testemunho. Olha, aproveita a oportunidade que o Brasil dá, que a democracia brasileira dá, para você escolher o seu presidente. Não abre mão disso. Vá, ainda que fosse o voto facultativo, ou mesmo que tenha a multa de R$ 3,50, vá exercer o seu direito, vá cumprir a sua obrigação e vá decidir o futuro do Brasil. Doutor, eu vou pedir licença ao senhor, que agora a gente vai até o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. A Roberta Russo está por lá e traz informações agora atualizadas desse momento. Roberta, muito boa tarde a você. Oi, Nelson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui na sede, no centro de São Paulo, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, acompanhando aí a situação de votação no estado de São Paulo. Por enquanto, está tudo ocorrendo normalmente, sem maiores problemas. Tivemos o último balanço, que foi divulgado por volta do meio-dia. Esse balanço dá conta de que 60 urnas foram substituídas. Isso representa 0,06% do total aí de aproximadamente 100 mil urnas que foram distribuídas em todo o estado de São Paulo. 16 dessas urnas que foram substituídas foram na própria capital paulista, na cidade de São Paulo. Tivemos também 4 ocorrências confirmadas até agora. 2 prisões em São Carlos, interior de São Paulo, por causa de propaganda eleitoral feita na hora ali da votação. Também uma prisão na cidade de Santa Adélia, por boca de urna, e ainda uma outra ocorrência no interior de São Paulo, mas aí sem registro de prisão. Mais ou menos, mais de 97 sessões do estado tiveram atraso também para começar a votação. A gente lembra que a votação começou às 8 horas da manhã, toda a organização para que as urnas estivessem funcionando, e vai até às 5 horas da tarde. Em todo o estado, 33 milhões de eleitores vão às urnas hoje, mais de 3 mil candidatos ao governo também, e 97 mil sessões eleitorais estão trabalhando junto com os mesários e apoiadores para que tudo fique certo. A gente vai seguir acompanhando toda a movimentação, a divulgação dos boletins sobre a situação da votação no estado de São Paulo. Voltamos a qualquer momento, Nelson. Ok, Roberta, então já a gente retorna com você, exatamente trazendo todas essas informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutor Alberto Rolo, a gente já falou do voto facultativo, mas um detalhe que eu queria falar desse santinho no chão. Diminuiu bastante, já foi, nossa, a cidade inteira ficava repleta desses santinhos. Como é que se pode criminalizar, como é que se pode prender essa pessoa, ou seja, imputar ela alguma responsabilidade? Investigar essa conduta. Então, como você lembrou, diminuiu bastante, a gente às vezes não conseguia andar sem pisar em santinhos, diminuiu bastante, isso é considerado boca de urna, portanto é crime. E como é que o eleitor faz para denunciar? Hoje, com a internet, está muito mais fácil, celular, qualquer celular tem acesso, então nós temos 2 possibilidades. O eleitor tira foto, filma com o celular e envia no site da Justiça Eleitoral de todos os TREs, tem lá um ícone chamado denúncia online. Então eu tenho que me identificar, não pode ser denúncia anônima, né? Então eu me identifico e mando essa foto, mando esse filme. E o que tem que ter essa foto, esse filme? Lá o santinho, né, que está no chão, e a identificação do local. Também não adianta o adversário fazer maldade e plantar o santinho para falar mal do meu adversário, né? Então o eleitor tira a foto, identifica onde é a escola, onde é a rua, quer dizer, localiza aquele santinho no contexto, né? E manda no site do TRE, lá numa janelinha,
venha num ícone que chama denúncia online. Ou diretamente no celular, mesma coisa, só que aí no site do TSE, tem na loja dos nossos aplicativos, né, do celular, eu posso abaixar ou no sistema Android ou no iOS um aplicativo que chama Pardal, que foi desenvolvido pelo TSE. E o Pardal, eu posso fazer a denúncia direto do meu celular. Então, manda aquela foto, manda aquele filme e digo, olha, meu nome é tal, meu RG é tal, o celular, o número, tem que identificar, preenche, né, tem um formulário e provoca, juridicamente, né, provoca a atuação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não age de ofício, ela tem que ser provocada, ela tem que ter notícia do fato. Alguns fatos a Justiça Eleitoral vai considerar errados e vai aplicar punição, outros não, vai achar que o eleitor que fez a denúncia ou aquela circunstância não pode caracterizar ou não configura nenhum ilícito. Eu lhe coloquei isso porque algumas pessoas foram presas hoje exatamente por boca de urna, porque estavam ou com megafone, ou com carro de som e tudo mais, ou seja, a polícia atuou ali e prendeu eles. A polícia também não pode, no caso dos santinhos que estão jogados no chão, também fazer eles mesmos prepararam essa denúncia, ou levarem até a delegacia, alguma coisa do gênero? Na verdade, a polícia pode fazer a detenção em flagrante, né, e encaminhar para processo, porque é a boca de urna, a famosa boca de urna, um santinho lá no chão é a famosa boca de urna. E eu me lembro, eu também ouvi essas notícias, são poucas ocorrências, eu acho que isso também é importante. No universo aqui no estado de São Paulo, são 4.000 candidatos mais ou menos, só no estado de São Paulo, um universo de meia dúzia de prisões é realmente muito pouco e é importante que seja assim, porque mostra um amadurecimento, uma maturidade dos nossos candidatos, essa meia dúzia vai ser processada e o eleitor tem que ficar bastante ligado, né, nesse tipo de pessoa que faz coisa errada. Da mesma maneira que a gente pode falar de compra de voto, quer dizer, então o candidato que derrama santinho, o candidato que de alguma maneira tem responsabilidade, porque às vezes não é ele que derramou, mas permitiu que um assessor fizesse ou pagou para alguém fazer, a Justiça Eleitoral vai atrás, vai investigar num processo com ampla defesa, com contraditório, e se ficar aprovado a culpa do candidato, ele vai ser responsabilizado, vai ser punido, e se ficar aprovada a culpa de algum eleitor, principalmente nos casos dessas prisões em flagrante, a Justiça vai agir com rigor, até que a gente chegue num nível da perfeição que é 0 boca de urna. Eu acho que esses números já são bastante importantes e mostram um amadurecimento importante. Vamos a São Paulo agora, doutor Rolo. Vamos conversar com a Kelly Dias, que está ali na Escola Mackenzie, na região central da cidade. Kelly, muito boa tarde. Boa tarde para você também, Nelson. Boa tarde a todos. Estamos aqui no Mackenzie, o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo. Por aqui votam mais de 18.000 eleitores. A movimentação aqui é intensa nessa parte da tarde. Vou pedir aqui para o Elvis Samartano, nosso cinegrafista, mostrar a entrada desses eleitores. Muita gente aqui nesse momento entrando para votar, mas a votação segue tranquila, sem muitas filas, né? As pessoas também estão com dúvidas em relação a onde são as suas sessões para votar. Aí eu vou pedir até para o Elvis mostrar ali também. Tem um painel por aqui, viu, Nelson, onde estão concentradas, né, os andares dessas sessões. Primeiro, segundo andar, terceiro, quarto andar, enfim. As pessoas chegam e já olham ali exatamente em qual prédio está localizado a sua sessão, né? E a partir dali elas entram então para votar. Lembrando que tem que trazer o título de eleitor, né? E também um documento oficial com foto, vale carteira de identidade, também carteira de habilitação, carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte, mas é importante trazer esse documento oficial com foto. E para quem vai justificar o voto, é só ter o número do seu título de eleitor e também um documento oficial com foto, quem não está no seu município de eleição. A gente volta a qualquer momento também aqui direto do Mackenzie, Nelson. Ok, Kelly. Bom, eu vou voltar aqui com o Dr. Roberto Rolo. Vou me ater agora a essa documentação necessária para ir fazer o voto, para ir lá declarar o voto. Então, ela disse que tem que levar uma carteira de identidade, alguma coisa que tenha foto, né? E o título de eleitor. Não há obrigatoriedade do título, ou há? Na verdade, o título eleitor, a informação importante que tem o título, porque o título não tem foto, é a zona eleitoral e a sessão eleitoral. Agora, deixa eu abrir um parênteses, ela está num lugar particularmente especial, porque eu estudei 5 anos lá no Mackenzie e sou professor há 20 anos, quer dizer, então são 25 anos de Mackenzie. Conhece muito bem. Eu tenho um amor, eu sei exatamente
exatamente onde ela está, ali do lado direito é a capelania do Mackenzie, então eu dou aula no prédio ali do lado. Então, o título eleitor, o importante é ter a zona eleitoral e a sessão eleitoral. E ainda o eleitor que ainda não foi, ainda são quase 2h30, ainda está em tempo, ele pode entrar na página do TSE e aí tem um ícone ali do lado que ele pode procurar buscar essa sessão eleitoral onde ele vota, o local onde ele vota. Porque às vezes eu perdi o título, às vezes eu não sei onde eu coloquei. Então, e agora como é que eu vou fazer? Entra no site da Justiça Eleitoral, no smartphone, no notebook, e acessa o site e tem lá um ícone expresso específico para localizar o local de votação. E não precisa do número do título, que alguém pode pensar, poxa, como é que eu vou acessar se eu não tenho número de título? Não, é o seu nome, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. E lá você pode confirmar o seu local de votação. Então, na verdade, o título, fisicamente, o documento físico, você não precisa. Você tem que saber onde você vota e essa é uma maneira de você saber. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral lançou o e-título, né? O e-título. Você pode pôr o título na cara do celular, né? Exatamente. E você pode apresentar o celular. Aí, né? A gente pode falar do celular na hora do voto, mas uma das possibilidades de identificação também é o e-título. Quem fez a biometria, eu fiz a biometria, aqui em São Paulo não é obrigatório ainda, mas eu já fiz, já me antecipei para depois não ter fila. E então basta apresentar o e-título, pode se identificar com o e-título com foto, só que aí não vai poder levar o celular na hora de votar para a urna eletrônica. Então a sugestão, a orientação é: me apresentei, me identifiquei, desliga o celular, guarda, põe no bolso, vai experimentar aí alguns minutos de abstinência de celular, não é? Aí vai lá, vota e depois se livra da abstinência, volta com o celular. Já a gente vai falar mais sobre celular, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com mais assuntos nessa nossa cobertura especial de eleições 2018. Até